1. No contexto da regulação estatal, um dos pressupostos fundamentais do papel regulador do Estado é que a intervenção governamental é justificada sempre que o mercado falhe em alocar recursos de maneira eficiente, sendo essa intervenção voltada exclusivamente para corrigir as falhas de mercado. Errado. Embora o papel regulador do Estado seja frequentemente fundamentado na necessidade de corrigir falhas de mercado, como externalidades, assimetrias de informação e bens públicos, ele não se limita a isso. A intervenção estatal também considera objetivos como a promoção da equidade social, a sustentabilidade ambiental e outros interesses públicos que transcendem a eficiência alocativa. 2. Segundo a teoria econômica da regulação, os reguladores governamentais atuam de forma neutra e imparcial, com o único objetivo de corrigir falhas de mercado, promovendo eficiência econômica e bem-estar social. Errado. A teoria econômica da regulação argumenta que a regulação é influenciada pelos interesses de grupos econômicos que buscam maximizar seus próprios benefícios, muitas vezes em detrimento do bem-estar geral. Segundo essa abordagem, os reguladores não agem de forma neutra, mas podem ser pressionados ou capturados por interesses privados, o que explica a criação de regulações que favorecem certos grupos em vez de corrigir exclusivamente falhas de mercado. Isso reflete um caráter mais político e estratégico do processo regulatório, em vez de uma atuação puramente técnica e imparcial. 3. A regulação de preço é uma forma de intervenção estatal que visa estabelecer limites mínimos e máximos para os preços praticados em determinados mercados, com o objetivo de garantir o equilíbrio entre a acessibilidade ao consumidor e a viabilidade econômica das empresas. Certo. A regulação de preço é uma medida adotada pelo Estado para equilibrar interesses econômicos e sociais, especialmente em mercados onde há risco de práticas abusivas, monopólios ou oligopólios. Essa forma de regulação busca proteger os consumidores contra preços excessivos, ao mesmo tempo que assegura a sustentabilidade financeira dos fornecedores de bens ou serviços regulados. Exemplos comuns incluem tarifas de energia, transporte público e serviços essenciais. 4. A regulação do setor de transportes terrestres no Brasil, sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, é direcionado exclusivamente à gestão das concessões públicas, não abrangendo a definição de normas técnicas para garantir a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos. Errado. A ANTT exerce um papel amplo e estratégico na regulação do setor de transportes terrestres no Brasil, incluindo a gestão das concessões públicas, a fiscalização de tarifas, a supervisão da qualidade dos serviços, e a formulação de normas técnicas que assegurem a segurança e eficiência do transporte. Suas competências abrangem tanto aspectos econômicos quanto operacionais, com o objetivo de promover o equilíbrio entre os interesses públicos e privados, garantindo um serviço de qualidade para a sociedade. 5. A análise do impacto regulatório, AIR, como ferramenta das boas práticas regulatórias, tem como principal objetivo avaliar os custos econômicos de uma regulação, sendo opcional a análise de benefícios sociais e ambientais, dependendo do contexto. Errado. Embora a análise do impacto regulatório, AIR, avalie os custos econômicos, ela não se limita a esse aspecto nem considera opcional a análise de benefícios sociais e ambientais. A AIR busca uma abordagem abrangente, incluindo custos, benefícios, alternativas regulatórias e impactos diversos, para garantir que a regulação seja eficaz, equilibrada e adequada ao objetivo pretendido. A análise de benefícios sociais e ambientais não é opcional, mas parte essencial do processo de decisão regulatória. 6. Em estruturas de mercado de concorrência imperfeita, como monopólios naturais, a regulação estatal pode determinar preços abaixo do custo marginal para incentivar o acesso universal a bens ou serviços essenciais. Certo. Embora possa parecer contraintuitivo, em mercados de concorrência imperfeita, especialmente em monopólios naturais, como setores de infraestrutura, a regulação pode estabelecer preços abaixo do custo marginal para garantir o acesso universal a bens ou serviços essenciais. Essa prática é justificada pela importância social do serviço e é viabilizada por subsídios cruzados ou compensações financeiras do Estado ao provedor, evitando impactos econômicos desproporcionais para populações de baixa renda ou regiões menos favorecidas.
7. No regime tarifário baseado no modelo de preço-teto, Price Cap, o reajuste das tarifas é limitado por um índice inflacionário previamente estabelecido, independentemente de variações nos custos operacionais da empresa regulada. Certo. No regime de preço-teto, Price Cap, as tarifas são ajustadas com base em um índice inflacionário predefinido, ajustado por um fator de produtividade, geralmente chamado de fator X, sem considerar diretamente as variações nos custos operacionais da empresa regulada. Esse modelo incentiva a eficiência, pois permite que a empresa aumente sua margem de lucro ao reduzir custos abaixo do limite imposto, enquanto protege os consumidores contra aumentos excessivos nas tarifas. 8. No modelo de tarifação por custo de serviço, as tarifas são ajustadas de forma a garantir que a empresa regulada recupere integralmente seus custos operacionais e de capital, além de permitir uma margem de lucro previamente definida, sendo esse método amplamente utilizado por ser altamente eficiente na promoção de redução de custos. Errado. Embora o modelo de tarifação por custo de serviço assegure a recuperação integral dos custos operacionais e de capital da empresa regulada, além de uma margem de lucro razoável, ele não é considerado eficiente na promoção da redução de custos. Isso ocorre porque esse modelo, ao permitir o repasse total dos custos para a tarifa, reduz os incentivos para que a empresa busque eficiência operacional. O modelo é amplamente criticado por gerar riscos de ineficiência, como despesas excessivas ou práticas de sobreinvestimento, Gold Platinum. 9. No regime de tarifação por preço-teto, Price Cap, a regulação permite que a empresa ajuste as tarifas de acordo com suas variações nos custos operacionais, garantindo que os preços sejam sempre mantidos abaixo de um limite máximo estabelecido pela autoridade reguladora, independentemente da eficiência da empresa. Errado. No regime de tarifação por preço-teto, Price Cap, as tarifas são ajustadas com base em um índice predefinido que considera a inflação e a produtividade, e não diretamente os custos operacionais da empresa. O modelo visa incentivar a eficiência operacional, permitindo que a empresa retenha os ganhos de eficiência ao reduzir seus custos. Portanto, as tarifas não são ajustadas simplesmente com base nas variações de custos, e sim por um limite máximo que leva em conta tanto a inflação quanto o fator de produtividade. 10. A regulação por incentivos baseia-se na premissa de que a empresa regulada deve ser incentivada a aumentar seus lucros ao repassar o máximo possível dos custos para os consumidores, sem que a autoridade reguladora imponha restrições à rentabilidade ou eficiência da empresa. Errado. A regulação por incentivos tem como objetivo principal incentivar a empresa regulada a melhorar sua eficiência e reduzir seus custos, ao mesmo tempo em que permite que a empresa retenha parte dos ganhos obtidos com a redução de custos. Contudo, essa abordagem não implica em permitir que a empresa repasse excessivamente os custos aos consumidores. A autoridade reguladora impõe limites ao repasse, visando equilibrar a rentabilidade da empresa com a proteção dos consumidores e garantindo que as melhorias de eficiência resultem em benefícios para a sociedade. 11. Segundo a Lei nº 13.848 de 2019, consideram-se agências reguladoras a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a Agência Nacional de Águas, ANA, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a Agência Nacional do Cinema, ANCINE, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a Agência Nacional de Mineração, ANM. Certo. Lei nº 13.848 de 2019. Artigo 2º. Consideram-se agências reguladoras, para os fins desta lei e para os fins da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, inciso 1º, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, inciso 2º, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, inciso 3º, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, inciso 4º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inciso 5º, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, inciso 6º, a Agência Nacional de Águas, ANA, inciso 7º,
a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, inciso 8º, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, inciso 9º, a Agência Nacional do Cinema, ANCINE, inciso 10, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, inciso 11, a Agência Nacional de Mineração, ANM. 12, de acordo com a Lei nº 13.848 de 2019, aplica-se o disposto nesta lei às autarquias especializadas caracterizadas, nos termos desta lei, como agências reguladoras e criadas a partir de sua vigência. Errado. Lei nº 13.848 de 2019. Artigo 2º. Parágrafo único. Ressalvado que dispuser a legislação específica, aplica-se o disposto nesta lei às autarquias especiais caracterizadas, nos termos desta lei, como agências reguladoras e criadas a partir de sua vigência. 13. Conforme a Lei nº 13.848 de 2019, a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. Certo. Lei nº 13.848 de 2019. Artigo 3º. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. 14. Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, poderá corresponder a um órgão setorial dos sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de pessoal civil da administração federal, de organização e inovação institucional, de administração dos recursos de tecnologia da informação e de serviços gerais. Errada. Lei nº 13.848 de 2019. Artigo 3º, parágrafo 1º. Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, deverá corresponder a um órgão setorial dos sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de pessoal civil da administração federal, de organização e inovação institucional, de administração dos recursos de tecnologia da informação e de serviços gerais. 15. Conforme a Lei nº 13.575 de 2017, fica criada a Agência Nacional de Mineração, ANM, integrante da Administração Pública Federal Direta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Errado. Lei nº 13.575 de 2017. Artigo 1º. Fica criada a Agência Nacional de Mineração, ANM, integrante da Administração Pública Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 16. Segundo a Lei nº 13.575 de 2017, a ANM observará e implementará as orientações e diretrizes fixadas no Código de Mineração, em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no país, competindo-lhe implementar a Política Nacional para as Atividades de Mineração. Certo. Lei nº 13.575 de 2017. Artigo 2º. A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, Código de Mineração, em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no país, competindo-lhe, inciso 1º, implementar a Política Nacional para as Atividades de Mineração. 17. Segundo a Lei nº 13.848 de 2019, a ANM observará e implementará as orientações e diretrizes fixadas no Código de Mineração,
em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no país, competindo-lhe estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais, observadas as políticas de planejamento setorial definidas pelo Ministério de Minas e Energia e as melhores práticas da indústria de mineração. Certo. Lei nº 13.575 de 2017. Artigo 2º. A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, Código de Mineração, em legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no país, competindo-lhe, inciso 2º, estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais, observadas as políticas de planejamento setorial definidas pelo Ministério de Minas e Energia e as melhores práticas da indústria de mineração. 18. Segundo o Decreto nº 9.587 de 2018, fica instalada a Agência Nacional de Mineração, ANM. Certo. Decreto nº 9.587 de 2018. Artigo 1º. Fica instalada a Agência Nacional de Mineração, ANM, criada pela Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. 19. Segundo o Decreto nº 9.587 de 2018, ficam aprovados a estrutura regimental e os ocupantes dos cargos em comissão da ANM. Certo. Decreto nº 9.587 de 2018. Artigo 2º. Ficam aprovados a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão da ANM, na forma dos anexos 1 e 2. 20. Segundo o Decreto nº 9.587 de 2018, os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança do Grupo das Funções Comissionadas do Poder Executivo, FCPE, e funções gratificadas, FG, do DNPM ficam automaticamente exonerados ou dispensados. Certo. Decreto nº 9.587 de 2018, artigo 3º. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança a que se refere o artigo 22 da Lei nº 13.575, de 2017, ficam automaticamente exonerados ou dispensados. 21. Segundo o Decreto-Lei nº 227 de 1967, compete à União e aos Estados administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. Errado. Decreto-Lei nº 227 de 1967. Artigo 1º. Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. 22. Segundo o Decreto-Lei nº 227 de 1967, os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são regime de concessão, de autorização, de licenciamento, de permissão de lavra garimpeira, de monopolização e de fiscalização. Errado. Decreto-Lei nº 227 de 1967. Artigo 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são, inciso 1º, regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia, inciso 2º, regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, inciso 3º, regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, inciso 4º, regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, inciso 5º, regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta ou indireta do Governo Federal.
23. O Decreto-Lei nº 227 de 1967 se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. Errado. Decreto-Lei nº 227 de 1967. Artigo 1º. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. 24. O Decreto-Lei nº 227 de 1967 regula os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra formando os recursos minerais do país, o regime de seu aproveitamento, e a fiscalização pelo governo federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral. Certo. Decreto-Lei nº 227 de 1967. Artigo 3º. Este Código regula, inciso 1º, os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra formando os recursos minerais do país, inciso 2º, o regime de seu aproveitamento, e inciso 3º, a fiscalização pelo governo federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral. 25. Segundo o Decreto-Lei nº 227 de 1967, estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários a abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra. Errado. Decreto-Lei nº 227 de 1967. Artigo 1º. Parágrafo 2º. Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos, ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra. 26. Segundo o Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, águas minerais são aquelas provenientes exclusivamente de fontes naturais. Errado. Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, Código de Águas Minerais. Artigo 1º. Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. 27. Segundo o Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, não poderão ser classificadas como minerais águas que possuam inconteste e comprovada ação medicamentosa. Errado. Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, Código de Águas Minerais. Artigo 1º. Parágrafo 2º. Poderão ser, também, classificadas como minerais, águas que, mesmo sem atingir os limites da classificação estabelecida nos capítulos 7 e 8 possuem inconteste e comprovada ação medicamentosa. 28. Segundo o Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, a ação medicamentosa das águas que não atinjam os limites da classificação estabelecida deverá ser comprovada no local, mediante observações repetidas, estatísticas completas, documentos de ordem clínica e de laboratório, a cargo de médicos crenologistas, sujeitas às observações à fiscalização e aprovação da Comissão Permanente de Crenologia. Certo.
Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, Código de Águas Minerais. Artigo 1º. Parágrafo 3º. A ação medicamentosa referida no parágrafo anterior das águas que não atinjam os limites da classificação estabelecida nos capítulos 7º e 8º, deverá ser comprovada no local, mediante observações repetidas, estatísticas completas, documentos de ordem clínica e de laboratório, a cargo de médicos crenologistas, sujeitas às observações à fiscalização e aprovação da Comissão Permanente de Crenologia definida no artigo 2º desta lei. 29. Segundo o Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, para colaborar no fiel cumprimento desta lei, fica criada a Comissão Permanente de Crenologia, diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura. Certo. Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, Código de Águas Minerais. Artigo 2º. Para colaborar no fiel cumprimento desta lei, fica criada a Comissão Permanente de Crenologia, diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura. 30. Segundo o Decreto-Lei nº 7.841 de 1945. A Comissão Permanente de Crenologia terá a presidência do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral e se comporá de 4 especialistas no assunto, de livre escolha do Presidente da República. Um dos membros será escolhido entre o pessoal do órgão técnico especializado do DNPM certo. Decreto-Lei nº 7.841 de 1945, Código de Águas Minerais. Artigo 2º. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Crenologia terá a presidência do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral e se comporá de 4 especialistas no assunto, de livre escolha do Presidente da República. Um dos membros será escolhido entre o pessoal do órgão técnico especializado do DNPM 31. Segundo a Lei nº 11.685 de 2008, fica instituído o Estatuto do Garimpeiro, destinado a disciplinar os direitos e deveres assegurados aos garimpeiros. Certo. Lei nº 11.685 de 2008. Artigo 1º. Fica instituído o Estatuto do Garimpeiro, destinado a disciplinar os direitos e deveres assegurados aos garimpeiros. 32. Segundo a Lei nº 10.743 de 2003, fica instituído, no Brasil, nos termos das exigências estabelecidas no Processo de Kimberley, o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley, SCPK, Mecanismo Internacional de Certificação de Origem de Esmeraldas destinadas à exportação e à importação. Errado. Lei nº 10.743 de 2003. Artigo 1º. Fica instituído, no Brasil, nos termos das exigências estabelecidas no Processo de Kimberley, o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley, SCPK, Mecanismo Internacional de Certificação de Origem de Diamantes Brutos destinados à exportação e à importação, na forma do disposto nesta lei. 33. Segundo a Lei nº 9.605 de 1998, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Certo. Lei nº 9.605 de 1998. Artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.